Fala galera, beleza? Eu sou o Ugen e você está no Bora Mundo e olha só, a gente voltou com mais vídeos de psicologia social, para você que não sabe. Eu tô expondo um pouco do conteúdo do livro do Rodrigues, é um mega livro muito bacana de psicologia social, certo? O link dele tá aqui na descrição e hoje nós vamos começar um tema novo, tá? Nós estamos falando sobre 3 pontos importantíssimos sobre como é que nós nos relacionamos com a sociedade e o mais importante, como é que nós compreendemos essa sociedade de uma forma psicológica, como é que funciona essa interação, certo? Bom, tem um dos pontos importantes que é uma forma, é uma mecânica, na verdade é um grupo de mecânicas que é a heurística, tá certo? Heurística, tá certo? Nós chamamos de heurísticas porque são várias, tá? Então, o que são essas heurísticas? São métodos de atalho, tá certo? Como assim métodos de atalho? A nossa mente ela vai usar métodos de atalho para conhecer e para interagir com a sociedade, para fazer você e eu interagirmos com a sociedade, com as suas informações e com o ambiente, certo? Então, isso são as heurísticas, tá? Esses métodos de atalho, certo? Não esqueça de pegar sua folha, fazer suas anotações aí, porque ponto a ponto vai ser muito importante. E o livro ele vai dar pra gente aí 4 heurísticas importantíssimas, tá certo? Que nós tendemos a usar aí diariamente, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. Uma coisa importante da heurística aí é que elas podem nos levar a conclusões incorretas. Lembra sempre desse detalhe. Ela é um método de atalho. Sendo um método de atalho, muito dificilmente você vai conseguir refletir de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla, de uma forma com muito mais informação. Então ela é uma parada rápida, pum pum pum, certo? Então ela faz esse atalho para que você consiga, fazendo com que você consiga entender e lidar minimamente com a situação ou com o ambiente, certo? Então essa é a ideia. Isso é um dos pontos negativos, é que muitas vezes essas conclusões aí elas são incorretas, tá certo? Porque nesse meio de nós interagirmos, nós temos essas reações, nós temos as nossas posições, nós temos as nossas opiniões, tá certo? E muitas vezes essas posições, opiniões e comportamentos acabam sendo incorretos, tá certo? Principalmente quando a nossa mente ela vai se utilizar dessa mecânica de heurísticas, certo? Isso é muito importante. Bom, a gente vai ter aí então vários cientistas, vários psicólogos, várias pessoas da área lidando com isso, fazendo vários experimentos científicos da área da psicologia, da neuropsicologia, né? E dois importantes aí autores que vão falar sobre isso é o Fiske e o Taylor, tá certo? Isso vai acontecer em 1991. Inclusive eles vão dizer o seguinte, que nós somos, isso aqui é bonito, ávaros cognitivos. O que é isso? Nós somos cognitivamente preguiçosos. A nossa mente ela tem sim uma capacidade incrível de lidar com informações, só que na verdade o que ela busca, o que nós buscamos é aquilo que é mais fácil para sobreviver. É aquilo que é mais fácil, a forma mais simples para sobreviver. E sabe qual é o mais louco? É que conforme vocês forem vendo os vídeos das heurísticas, que vai ser uma heurística por vídeo, tá? Para ficar bem explicado, vocês vão ver que a gente usa isso a toda hora, em todo momento, para resolver todas as questões da vida. É muito louco, tá certo? E lógico, no final de todos os vídeos eu vou fazer uma pontuação muito importante sobre isso. Então olha só que interessante. Nós somos ávaros cognitivos e talvez você lembre, se você não lembra, eu vou deixar até aqui em cima no card aparecendo para você, tá certo? O seguinte, quando eu falei da Gestalt, a psicologia da forma. Na psicologia da forma, eu vou deixar aqui a playlist para você ver os vídeos da Gestalt depois. Tem um tema ali dentro da Gestalt que é a boa forma, é uma ideia dentro da teoria. E lá explica exatamente isso. Nós procuramos a forma mais simples, tá certo? Para entender as coisas. E a heurística é exatamente isso, tá certo? Dentro da ideia de perceber a sociedade, de nos relacionarmos com a sociedade, certo? Então nós somos ávaros cognitivos. Por isso que é tão importante você entender a importância da heurística, porque nós somos assim. Nós somos temos essa tendência de preguiça no entendimento e na compreensão social, na compreensão do outro e do ambiente, e por isso nós fazemos o que fazemos, agimos da forma que agimos, certo? Bom, aí é o seguinte, ponto importante, né? Para termos menos esforços, a gente vai usar as heurísticas, tá certo? Só que é o seguinte,
elas vão cumprir um papel perfeito pra gente. Apesar de, geralmente, ela vai nos levar a conclusões equivocadas e a conclusões simplistas, tá certo? Na maioria dos casos. Então, quer dizer, mesmo ela nos trazendo um resultado não tão bom, não tão interessante para a nossa vida, dia a dia e social, mesmo assim, elas são aquilo de mais interessante para a nossa mente, para nós usarmos de uma forma muito prática. Inclusive, elas deixam a nossa vida muito prática, deixam a nossa vida muito mais ágil, porque tem muitas coisas em que a gente realmente não precisa, tipo, se aprofundar no dia a dia, né? Então, por exemplo, você está no trenzão e no trabalhar, nem tudo você precisa desenvolver um grande raciocínio. É uma conversa jogada fora, um bate-papo, uma preocupação que não precisa de tanta reflexão e às vezes é mais fácil você se utilizar de heurística mesmo. E a gente vai ver mais vídeos lá pra frente de que ela também tem um lado positivo, tá? Em muitos momentos, tá certo? Sendo bem usadas, consciente ou de forma inconsciente, tá? Então vamos lá. E quais são então essas heurísticas que o livro vai trabalhar com a gente? Ele vai colocar 4 importantíssimas que nós mais usamos. A primeira é a representatividade, a segunda é a acessibilidade, a terceira é o que? O uso de pontos de referência, tá certo? E a última heurística que o livro vai usar aí é o falso consenso, que essa daqui é incrível, tá certo? Lembrando sempre que essa heurística é dentro da ideia da psicologia social, ela está trabalhando a ideia de que como nós usamos esse mecanismo de rápido atalho, de rápida conclusão, para nos locomovermos no mundo, na sociedade, para interagirmos na sociedade. Certo? Entendido isso, agora você sabe o que é heurística. E agora nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a primeira heurística, certo? Vamos lá então. Já pegue para fazer mais anotações aí, ó. Lembrando que o livro é esse, tá? Tá na descrição aí o link dele para você que quiser comprar, certo? Vamos falar primeiro então da representatividade, tá certo? Representatividade é o seguinte: é a heurística, é a mecânica que a mente vai usar, onde ela vai fazer uma comparação, certo? Entre 2 objetos, tá certo? Ela vai olhar um objeto e a partir desse objeto ela vai tirar a conclusão do outro objeto, tá certo? Então, algo tem que representar aquilo que ela está olhando. Você vai entender com calma. Vamos lá, semelhança de objetos, certo? Vamos lá. O ponto importante que o livro coloca é o seguinte, né? Ao ouvirmos que uma pessoa é, fizeram vários testes e um desses testes, né, colocam o seguinte exemplo. Ao ouvirmos que uma pessoa é, qual a descrição? Olha só, que ela é meticulosa, ordeira, muito atenta a detalhes. Que tipo de pessoa você imaginaria que é esse perfil? Aí, vamos te dar 3 nomes, tá? Você acharia que ela é um fazendeiro? Ó, meticuloso, ordeira, muito atenta a detalhes. Você acharia que é um médico? Né? Ordeiro, muito atento a detalhes, meticuloso. Você acharia que é um contador? Né? Então fizeram esse teste. Fizeram esse teste e é interessante que chegaram no seguinte resultado. As pessoas escolheram em uma grande porcentagem quem? O contador, tá certo? E a nossa tendência vai ser achar que é o contador. Mas por que a gente achou que é o contador? Porque é o seguinte, porque essa descrição ela é representada por um contador, tá? Geralmente, se nós observarmos, a ideia que nós vamos ter é que um contador ele carrega esse perfil, né? Até por causa da própria profissão dele. Ele tem que ser alguém mais atento a detalhes, tá certo? Porque ele trabalha com detalhes, certo? Ele é ordeiro, é uma pessoa de organização e de ordem, tá certo? E é mais meticuloso, até porque o trabalho do contador ele tem uma carga de responsabilidade muito, muito grande. E são grandes responsabilidades. Você está lidando com documentações, papéis de alta importância e de dinheiro que são dos outros e não são seus. Então, quer dizer, essa descrição muito provavelmente vai fazer a gente lembrar do quê? De um contador, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que nessa heurística de representatividade existe uma ideia e existe um objeto ou uma outra ideia que representa ela, certo? Ela representa. O que é representa? Ela como se tivesse as mesmas características parecidas. Ou essa ideia, essa pessoa fosse dona dessas características. Se eu falar para você assim, nariz vermelho,
Quem que usa nariz vermelho? Você vai falar o palhaço. Por quê? Porque ele é dono dessa característica do nariz vermelho. Entendeu? Então, existe alguém que representa essa ideia. Então, às vezes, você percebe o outro e você entende o outro, ou entende a ideia ou a situação, porque existe alguma coisa representando essa situação, certo? E você se conecta com aquilo que representa ela. Então, quando você for dar opinião, tipo de, deixa eu ver, essa característica seria do médico, contador ou fazendeiro, o que mais representa essa característica é o contador. Então você vai linkar os dois, vai ligar os dois e a resposta seria, eu acho que é do contador, porque o contador ele representa mais essa ideia. Então essa é a heurística onde vai fazer a nossa mente dar uma resposta a partir de uma ideia de representatividade. Sua mente vai falar assim, opa, isso daí, não, o que representa? Quem que representa essa ideia? Ah, é o contador, então esse perfil acho que é de um contador, certo? Essa é a ideia. Vamos lá. E aí é o seguinte, é a mesma coisa, né? A gente tende a achar uma ideia que corre na sociedade muito, tipo, heurística total, assim, de achar produtos e carros mais caros melhores, né? Por quê? Porque geralmente o que você tem aí, né, é uma tendência de representatividade. Então, por exemplo, você tem lá a marca Ferrari, né? Você tem a marca Ferrari de carro e a gente só conhece a marca Ferrari como uma marca que faz carros espetaculares. A partir do momento que uma pessoa fala, pô, o fulano tem uma Ferrari, pode ser o tipo, mano, o carro mais mudrungo que ele comprou da Ferrari. Mas a sua ideia é, mano, é um mega carro. Por quê? Porque o que representa a Ferrari é um mega carro. E é isso que você tem na sua mente. Então você está fazendo uma avaliação por representatividade. Você pegou aquilo que representa a marca, que é a qualidade, e você acha que os outros, por carregarem o nome Ferrari, também vão ter essa mesma qualidade, certo? Isso é muito importante. É muito importante porque a gente está falando de esquemas cognitivos que são previamente adquiridos. Como assim? São esquemas da nossa cabeça que nós vamos construindo e eles vão se consolidando conforme a gente vai amadurecendo, a vida vai passando e as ideias vão ficando fixas na nossa cabeça. E uma dessas ideias é esse sistema de representatividade, certo? E isso é engraçado, né? Porque tem uma brincadeira que a galera fala dos ônibus, né? Tipo assim, você veio do que hoje? Eu vim com os ônibus, eles são da Mercedes-Benz, né? Tem uma linha que é da Mercedes-Benz. Eles falam, eu vim de Mercedes. Aí o pessoal, quem não sabe, fica sem entender. Hoje eu vim de Mercedes. Quem não entende fala, nossa, que legal, né? Você tem uma Mercedes, mas é que o ônibus também é da Mercedes. Então, representa um pouquinho dessa brincadeira, dessa ideia, né? De que, olha, você acha que Mercedes-Benz é um mega carro, só que na verdade eu tô falando de um ônibus coletivo que leva uma galera, né? Então a pessoa, ela linkou a ideia da Mercedes com o mega carro caro, bonito e muito confortável, que é o carro da Mercedes, né? Geralmente os carros da Mercedes-Benz. Então, o que é isso aqui? O que a gente está vendo? Que a nossa mente, uma das formas que ela vai utilizar, uma das mecânicas que ela vai utilizar para responder, para perceber e para lidar e para tirar conclusões de outra ideia ou de outra situação ou de outro objeto, é ela usar a mecânica da representatividade, tá? Algo representa aquilo na minha cabeça, eu entendi que, por exemplo, que a Ferrari é uma marca boa, então a partir do momento que um fulano fala que tem uma Ferrari, ou que comprou um relógio da Ferrari, alguma coisa com a marca Ferrari, automaticamente eu vou usar o quê? O meu ponto de representatividade. Isso aqui representa a Ferrari, então é bom, então aquilo é bom também, né? É como se a qualidade daquilo ela se espalhasse por tudo aquilo que carrega o nome dela, entendeu? Então isso é importante porque a gente acaba trabalhando assim. Isso é tão importante na vida da sociedade, na questão psicológica social, que você vai ver que no senso comum, que na forma que as pessoas olham a sociedade, geralmente a representatividade ela molda boa parte de como nós vemos o mundo. Então, por exemplo, se você nasce numa família onde a ideia da galera é que na família as mulheres não têm que trabalhar, têm que cuidar da casa, por exemplo, então você vai continuar com essa ideia, você vai continuar afirmando essa ideia, se a sua família de forma geral pensa assim, e se você não quebra essa ideia com uma outra dinâmica da sociedade,
se reorganizando a sua educação social, reorganizando a sua visão sobre família, sobre sociedade, sobre trabalho, né, sobre direitos. Se você não mudar isso, você vai carregar essa ideia até onde der, né? Então, olha só, o que acontece? Você tem um grupo em volta de você que carrega uma ideia. A ideia é que a mulher ela tem que ficar em casa, trabalhar e cuidar da família. Então, quando você olhar para uma mulher e ela estiver trabalhando, ou for advogada, ou sei lá, num cargo muito legal que você estranhe ela estar ali, ou dona de uma corporação, não sei, talvez isso te cause estranheza, e principalmente quando ela venha defender que as mulheres têm que trabalhar mesmo, têm que, sabe, dividir com o marido e tudo mais, as responsabilidades. Talvez você estranhe, por quê? Porque você está usando agora a sua opinião, que é produto dessa mecânica de representatividade. Então, rapidamente você vai falar, opa, não, peraí, as mulheres da minha família, todas elas cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam do não sei o quê, por que ela tá achando que... Então, o que você fez? Você acabou de evocar, de puxar essa sua percepção da sociedade, certo? Então, quer dizer, isso molda muita coisa. Obviamente que aqui eu estou dando exemplos, tá? Então, essas mecânicas rápidas, elas moldam muita coisa. Agora, do lado do profissional, do psicólogo ou de alguém que conhece um pouco da área e se utiliza desses conhecimentos teóricos para analisar o outro, para olhar para o outro, né? Nessas falas, você sabendo dessas dinâmicas da mente, você já percebe um dos traços que essa pessoa vem carregando e qual é o meio em que ela vive. Como é que funciona o sistema de pensamento dela, né? Então, quando ela vem e ela já expõe essa forma de pensamento com uma heurística de representatividade, onde tudo o que ela está falando, você vê que sai de uma representatividade muito pontual, muito pessoal dela, você já consegue sondar um pouquinho qual é o núcleo familiar, qual é a dinâmica social que ela tem, qual é inclusive a capacidade intelectual de lidar com algumas questões, né? Então isso é muito interessante, isso vai acontecer em todas as outras heurísticas que a gente vai ver aqui, certo? Bom, para concluir então, a gente já falou dessa importância dos esquemas sociais, né? Como eles são importantes, como é que é importante a gente entender que nós precisamos alimentar, crescer e expandir a quantidade de esquemas sociais que nós temos na nossa mente. E outra coisa importante que a gente viu é sobre a raiz, né, das impressões. Quer dizer, essas respostas são geradas muitas vezes de uma forma simplista, como a gente viu, e de forma incompleta e errônea, porque elas são produtos dessa mecânica de heurística, da gente tirar e usar um atalho para responder rapidamente ou decidir rapidamente qual é a impressão, qual é o conhecimento que nós temos daqui, certo? É isso aí então. Espero que você tenha anotado ponto a ponto que você entendeu. Se não entendeu, teve problema, volta no vídeo, escuta com calma, anota o que é heurística, anota um pedacinho dos exemplos que eu tenho certeza que você vai entender. E o mais chocante, você vai ver isso acontecer no dia a dia com as pessoas que estão à sua volta, inclusive com você, certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido. Olha só, não esquece que eu vou deixar o card aqui em cima. Quando acabar o vídeo vai aparecer aqui os outros vídeos do canal. Clica para você ver a playlist de Psicologia Social do Rodrigues completa, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo, até mais e compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, com certeza vai ajudar o pessoal que estuda Psicologia Social também. Valeu e até mais!